A vida é um caminhão na contramão a cada curva. Te vira. Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Certa vez, Benjamin Franklin, conta-se a história, que ele tinha recém assumido a presidência dos Estados Unidos. Ele era um cara simples, vindo de uma família simples. O seu pai era sapateiro. No dia do seu primeiro discurso como presidente, alguns senadores presentes da velha guarda tentaram intimidá-lo, dizendo: olhem só, você, um filho de sapateiro, esperamos que você tenha competência para lidar com os problemas de nossa pátria. E Franklin respondeu: meu pai era um grande sapateiro. Eu espero ser tão bom presidente quanto meu pai foi um tão bom sapateiro. Na verdade, se os senhores tiverem um sapato com sola furada, por favor, deixe-me dar uma olhada, porque eu também aprendi este ofício com meu pai. Não se pode derrubar um homem como Benjamin Franklin, um homem com astúcia, consciência, inteligência e leveza de espírito. A astúcia, a força para com o mundo, não vem da força para com o mundo, vem da clareza interior. O problema do brasileiro, também, da psique do brasileiro, da cultura do brasileiro, é se achar o único, o primeiro povo a sofrer com corrupção, por exemplo, e com outras mazelas. A primeira civilização a sofrer de amor não correspondido, ou de traição, essas coisas. Então existe uma lástima infinita, uma reclamação constante, que se tornou parte do dia a dia. Com esse peso, com esse fardo psicoemocional, não se consegue dar a volta. Essa maneira de lidar com o humor, com os problemas da vida, eu não sei se a história do Franklin é verdadeira, mas tomando-a como exemplo, essa capacidade de lidar com o humor provém de uma inteligência emocional. Ou você tem essa inteligência emocional, adquire, pratica, ou você simplesmente reage ao mundo o tempo todo, sem saber o que fazer. Pode-se dizer, a princípio, que cultura, a boa cultura, ela serviria para você ter um aparato de aprendizados, de exemplos, que você poderia tomar e emprestar para lidar com as situações da vida. Porque elas se repetem. A vida é a mesma para o Franklin e para a gente, para você e para mim. A vida se repete. Eu, como poeta, tenho encontrado dificuldades para fazer minha música chegar até as pessoas, porque existe o mercado, existe o edital, existem as regras, existe por parte da mídia o emburrecimento paulatino do público, ao qual eu mesmo me incluo. Então, se eu não prestar atenção, eu emburreço, né? Existe uma desatenção generalizada. Eu estou aqui ainda Eu faço música desde os 14, estou aqui hoje, faço só isso integralmente no meu dia a dia. Me considero rico, vitorioso, porque toda a coisa acontece no interior da gente, nessa capacidade de entender o mundo com leveza. O brasileiro precisa muito disso, para evitar essa coisa de heroísmo que a gente vê toda hora. Existe sempre um herói das coisas. E aí o povo é feito de palhaço o tempo todo, né? Corre para lá, corre para cá, aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente. E os poderosos por trás, eles abrem a janela, olham aquele povo todo lá fora e dizem: está agora na hora do trato, eu estou com o povo, eu tenho o poder na mão, você vai fazer como eu quiser aqui assim, ó. Ai, 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 ai. Ah, é um problema cultural. Cultural. A vida se repete.
Você já teve outros exemplos de outras pessoas mais sábias? Talvez não da sua família, mas talvez um escritor de outrora, que talvez aquele livro virou um filme, que talvez um cara se inspirou naquele filme, naquele livro e fez uma música. Você pode colher essas informações. Você pode simplesmente aprender sobre a vida de alguém que já viveu há muito tempo atrás, que superou os desafios não da sociedade, mas os interiores. Os desafios são interiores, os desafios são as suas emoções, a sua mente. Como você vai lidar com a vida? Eu que trabalhei em chão de fábrica durante 20 e poucos anos, eu trabalhava todos os dias, inclusive em escala 6x1. Inclusive domingo a domingo, fazendo hora extra. E eu trabalhava. E as minhas colegas me observavam trabalhando e elas diziam: nossa, você trabalha bastante, mas parece que você não está fazendo nada. Tinha uma vibe, né? Não reaja à vida. Você não é o único que precisa trabalhar para comer. Você não é a única vítima da sociedade. Na verdade, tudo isso são armadilhas que te tiram a paz interior. Tiram não, escondem a sua paz interior de você mesmo. Então é esse sempre o ponto. Como é que eu consegui viver de música até hoje? Da minha música. Eu não vivo da minha música. Eu morro da minha música. Mas eu morro convictamente com a minha música. Não me interessa mais nada que esse mundo tem a oferecer. Você entende? É preciso ter uma conexão interior verdadeira. Verdadeira. Porque tem aqueles que vão inventar que eles são a conexão com o seu interior. Vai fazer esse bate e volta. Não é assim. É direto. Uma experiência direta com a realidade que você precisa encontrar. Porque senão a gente vai ser refém das nossas próprias emoções, dos pensamentos, a vida toda. E esse departamento pensamento e emoção é muito superficial. E por que eu estou falando disso? O que tem a ver cultura com isso? O poeta lida com emoções, com pensamentos, pensamentos de vida, pensamentos de morte, pensamentos ruins o tempo todo também. E ele consegue transformar isso em ouro, em perfume. Vai lá como uma boa abelhinha, não ovelha, abelha, não ovelha, abelha não ovelha, abelha não ovelha, gostei disso. Abelha, não ovelha, trabalhadora. No caso, abelha independente, né? O ser humano é uma abelha independente, sem colmeia, no sentido ande com suas próprias pernas, voe com suas próprias asas e vá coletar aquilo que te faz bem. Nos campos de flores mais bonitos, vai lá. Você é livre. Aprenda, faça o seu mel. Olha só, isso é cultura. E também isso é meditação. Cultura zen eu chamo. Existe o cultura e existe o zen. É o primeiro passo e o segundo passo. Para você não se perturbar com as viagens deste mundo, desta sociedade, e você vai se perturbar se você olhar para elas, porque elas não têm fim. Sempre terão pessoas criando problemas e vendendo soluções. É assim que tem sido há muito tempo. Tem pessoas ao longo da história que conseguiram viver justamente dentro deste mesmo vai e vem e viveram uma vida criativa, bonita, sossegada, livre, encantadora, humorada. Como eles fizeram? Primeiro, o passo da cultura, ir aprender com outras pessoas mais sábias. Elas estão por aí. Os vendedores de soluções não vão nunca te dizer exatamente
muito menos os criadores de problema. Não. Você tem que descobrir por si mesmo onde eles estão. E depois, com a alimentação deste pólen cultural elevado, você vai sentir necessidade de meditação, silêncio. A barulheira da mente vai se acalmando naturalmente, porque ela vai percebendo ela vai se interessando mais, cada vez mais, pela sua colmeia interior. Você vai lá, pega o pólen do mundo, traz para dentro, monta a sua colmeia interior. Nesse exercício é que o silêncio vai aparecendo, vai surgindo. Por quê? Bom, porque lá fora, lá no mundo do caos, dos problemas, existe muita neurose. O que é uma neurose? É uma má interpretação da realidade. Todos nós somos um pouquinho neuróticos porque o nosso cérebro é por si só um instrumento que desnormaliza a normalidade, né? Sem o cérebro, a realidade iria se revelar como ela é. O cérebro é tipo um prisma, um espelho que reflete coisas. Vamos refletir cada vez menos problemas, menos coisas, né? Vamos montar esta colmeia. Tem esse significado. A colmeia interior vai tirando a sujeira da árvore da mente, vai deixando ela mais limpa para que a nossa colmeia seja mais saudável, a colmeia do espírito, da alma, né? Vamos aprendendo a interpretar a realidade com cada vez mais clareza. Silêncio interior consciente traz clareza. E a boa cultura vai alimentando o trabalho necessário para clarear. Lá pelas tantas, não precisa-se mais cultura, nem trabalho, nem colmeia. Você já não é mais nenhuma abelha. Você é só a realidade, a vida acontecendo. E nesse ponto, tem algum problema que algum idiota possa lhe trazer? Não. Há alguns anos atrás, ninguém falava de economia. Hoje a economia está na mesa dos bares, na mesa dos lares, todo mundo está falando da tal da economia. E a economia é uma coisa subjetiva, totalmente intrabalhável. É um campo de flores imaginário. Não é o contexto econômico que vai mudar, melhorar a humanidade. A humanidade começa a melhorar com coisas simples que você pode fazer no alcance das suas mãos. Primeiro e fundamental, ter uma visão mais clara da realidade. Porque existe uma cultura feia, tacanha, burra, provinda de criadores de problemas, que definitivamente distorce cada vez mais a realidade. Tanto é que você não sabe mais se é menino ou menina. A nossa mente neurótica não tem fim de loucura. Então, o trabalho interior é um desfazer a mente, desmanchá-la. E esse desmanchar é que é a colmeia. A colmeia não é uma fabricação nova, é um desmanchar a mente. Ficamos por aqui porque já está muito zzz. Até o próximo vídeo.